Já estou de volta aqui e o nosso entrevistado, falei para vocês no começo do programa, né, que eu começo a conversar a partir de agora, então, com o doutor Alceu, porque é presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Araçatuba, e aí ele já está aqui do meu lado. E aí, Câmara de Araçatuba estuda mudar sede para o Centro Cultural Ferroviário, né? Segundo o presidente da Câmara, a atual estrutura da Casa de Leis, apesar de moderna, tem problemas que poderão ser sanados com a mudança para um lugar maior. Começa a conversar agora com o presidente da Câmara de Araçatuba, doutor Alceu. Primeiro, bom dia, doutor Alceu, bem-vindo aqui ao nosso programa. Acho que já falou. Bom dia, Regis. Eu não estou ouvindo muito bem, nós estamos tentando resolver a questão do som aqui. Olha, eu posso até sugerir para o senhor, né, que se tivesse um fone de ouvido, acho que ficaria melhor, talvez, né? Que o senhor ficaria tem fone melhor. de ouvido aqui? Não. Acho que melhorou. Melhorou? Melhorou, tá bom. Doutor Alceu, primeiro, eu lhe dei as boas-vindas, né? Eu lhe dei aqui as boas-vindas. E aí eu já pergunto para o senhor, né? Nessa fase que nós estamos, antes de nós entrarmos em si nesse assunto da mudança da Câmara, deixa eu lhe perguntar como foi a sua recuperação, né? Pós-Covid, como que o senhor está hoje? Ah, sim, graças a Deus, eu passei uns maus bocados lá, fui internado na UTI, né? Mas já estou bem, já estou há 2 meses de alta, graças a Deus me recuperei bem. A gente ainda sente um pouco de cansaço quando sobe uma escada, alguma coisa assim, mas eu já estou bem, né? E a gente tem muitos amigos que estão ainda na Santa Casa, que estão ainda na Unimed, a gente tem muito cuidado com esses colegas, com esses amigos que ainda estão passando por esse que eu já passei. Doutor, Araçatuba nós vamos entrar, estado vermelho, né? O estado todo entra a partir agora de sábado da meia-noite, a gente entra na fase vermelha, né? E a Câmara, como que vocês estão com o atendimento? Como que vocês vão fazer o atendimento? A informação que eu tinha era de que o atendimento presencial também aí não ia acontecer. Agora, na fase vermelha, a partir de sábado, como que fica, como vai ficar a Câmara, como vai ficar o atendimento às pessoas? Como que vai funcionar a Câmara a partir de sábado? Nós vamos implantar as medidas restritivas, né, de cuidados. Aqui na Câmara a gente não está com um atendimento presencial, só pelas mídias, né, e também por telefone, o atendimento ao público. Nas sessões, nós vamos manter apenas o presidente e um secretário e vai ser online mesmo, vai ser a audiência virtual, a sessão vai ser virtual. Não teremos presença de público e nem dos vereadores, vai ser mesmo virtual, totalmente a sessão. Agora, doutor, como que fica, por exemplo, eu queria uma opinião do senhor a respeito dessa fase vermelha e a respeito até de uma pessoa que já contraiu Covid, esteve num momento, numa situação difícil como essa. Qual que é a tua visão, doutor, dentro desse contexto todo, né? O senhor que já contraiu Covid e agora o estado todo indo para a fase vermelha, essa questão toda que as pessoas comentam, falam que precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo as pessoas não respeitaram, com festas clandestinas, e o senhor já teve esse momento difícil, já passou por esse momento difícil. Sim, sem dúvida. Aqui na Câmara também já tem umas 6 pessoas que estão acometidas do Covid, né? Alguns suspeitos. E eu acho que um governante, ele está num dilema, porque a vigilância para poder... A fiscalização é difícil, porque a cidade é muito grande, é difícil a fiscalização. As festas clandestinas estão por aí mesmo, é muito difícil de fiscalizar, de ter isso aí. E o governante, ele fica naquele dilema, porque se fecha, realmente tem um prejuízo muito grande, o pessoal do comércio, quem precisa de trabalhar, atinge todo mundo, até nós que somos advogados. Eu tenho conversado com colegas da advocacia
que enfrentam um problema. O fórum fechado, você não tem como ir lá no fórum, é só por agendamento. Antigamente você chegava pelo menos no balcão, conversava com alguém, está difícil. As guias que a gente precisa para poder receber o dinheiro que às vezes está depositado, é complicado, né? Eu acho que essa medida nessa fase vermelha, ela não temos por onde escapar, tem que ter, né? Porque pelo menos eu acho que alivia um pouco o sistema de hospitais está congestionado. Eu tenho conversado lá com a direção da Santa Casa, com o pessoal da Unimed, e está muito complicado, está superlotado. Se aumentar mais, já estamos no caos. Não vai dar para dizer que vai estar no caos, já estamos no caos, né? Então, eu acho que essa medida aí, infelizmente, ela é necessária, né? Que tenha esse lockdown, pelo menos num período aí, para poder ver se alivia um pouco o sistema, senão vai complicar mais. Eu também concordo com o senhor, porque é um momento difícil para todo mundo, né? E você fica num dilema que se você... E aí, enfim, várias bandeiras e várias ideias são levantadas, né, doutor? Porque, assim, se fica em casa, se fecha o comércio, enfim, é a primeira vez, né, que nós passamos por uma situação como essa e a gente vai batendo, né? A gente percebe que o governo, enfim, vai batendo de porta em porta, tipo, fecha em determinado horário, depois não dá certo, depois tenta fechar, restringir determinado horário, mas tudo depende da gente. E aí eu quis começar... o nosso assunto é até também outro, mas eu quis conversar esse assunto também com o senhor, porque é uma pessoa que teve aí no final do ano passado também, né, durante as eleições, conversou com as pessoas, andou pela cidade, viu as dificuldades, foi eleito, agora é presidente da Câmara de Araçatuba e também contraiu a doença e teve internado. Eu acho interessante a gente ouvir também o outro lado, né? O lado de quem esteve lá dentro de uma UTI, para quem já passou por essa situação, porque eu acho que quando nós não passamos, é diferente a visão de quem já passou, né? Sim, e é difícil a gente pensar de onde eu peguei, porque nós estivemos em campanha, é certo. Tomamos as precauções que nós tivemos que tomar, porém eu fui contrair justamente quando acabou, né? Eu fui sentir os sintomas no dia 5 de dezembro, já tinha terminado as eleições, a gente não estava mais em campanha. Eu estava sempre usando máscara, a gente lavando as mãos e mesmo assim contraímos. Então é difícil a gente saber onde, como que contrai, né? Então a precaução é o melhor remédio por enquanto. A gente ainda tem que ficar assim, a gente tem os pais ainda que são idosos e preocupa muito, porque hoje está morrendo muitas pessoas mais jovens, mas ainda acometido mais são os mais velhos, né, mais idosos. Doutor Alceu, deixa eu já entrar nesse assunto, que é o motivo também, né, de eu ter ele convidado para esse bate-papo, para essa conversa, a matéria que saiu nos jornais essa semana, que também chamou a atenção de muitas pessoas, o futuro do Centro Cultural Ferroviário de Araçatuba, construído em 1950 e desativado em 1999. Poderá abrigar a futura nova sede da Câmara Local. O estudo para a viabilização da ideia está sendo implantado pelo presidente do Legislativo, vereador Alceu Batista de Almeida Júnior, o doutor Alceu do PSDB. Doutor, essa ideia aí está sendo bem recebida? Em que pé que está essa ideia? Opiniões existem várias, né, Regis? Mas a maioria tem se posicionado positivamente. Eu tenho recebido muitas manifestações positivas nesta questão. Esse prédio foi tombado pelo Condefat, né? E ele tem o Instituto Pedra que vem organizando essa questão de restauração do prédio. Então, a princípio, existe um projeto que foi já elaborado pelo Instituto Pedra para que lá fosse instalado um centro de exposições, né? Uma questão assim que tivesse palco, tivesse um espaço gourmet, tivesse algumas coisas nesse sentido. Porém, a gente não está encontrando a viabilidade dessa questão porque existe um custo disso, né? E como a Câmara, provavelmente, a cidade está crescendo, a Câmara Municipal de Araçatuba, ela já não comporta mais aumento, né? Ela já está no limite. Se a gente precisar fazer qualquer tipo de aumento aqui,
é inviável. Então surgiu a ideia que fizéssemos lá, fomos lá conhecer o espaço, realmente não precisaria nem de elevador, porque é um espaço térreo, a gente estaria preservando o espaço histórico e, pelo que os entendidos, engenheiros, arquitetos que nós conversamos, eles foram unânimes em dizer que a Câmara de Araçatuba cabe muito bem lá dentro, bem, dá para fazer as divisões corretas dos gabinetes, das salas de secretaria, diretoria, reuniões, plenário, galeria, né? Então, surgiu essa ideia e estamos ainda em estudo. Estamos conversando, já conversamos com o prefeito, vamos voltar a conversar. Conversamos com a secretária de Cultura, que é a Tiesa, também se posicionou favorável. Conversamos lá no Instituto Pedra com os responsáveis, nos enviaram os projetos lá, porém o projeto que foi feito não é para uma Câmara, é um projeto que é de um centro cultural, vamos dizer assim, né? Então, nós ainda estamos na fase de estudo, mas o que eu tenho acompanhado das pessoas que receberam muito bem essa nossa ideia, mas por enquanto é uma ideia e é um estudo. E eu espero que dê certo, que a gente consiga fazer isso aí, porque estaríamos preservando um espaço histórico de Araçatuba, que é aquele espaço ferroviário que funcionava como uma garacina de trens, né? Eu acho que dificilmente a gente encontraria outra saída para a preservação daquele prédio. Muitas pessoas acham que a Van ela ia reformar o prédio inteiro. A Van tinha uma contrapartida de fazer algumas coisas que já fez, né? É o projeto que ela já acertou e parece que tinha alguma coisa com o telhado que está ainda verificando se vão ou não fazer lá um centro cultural ou outro destino para o prédio. Ô, doutor, uma pergunta. O senhor, enquanto estava falando, eu estava aqui imaginando, né? Porque ali foi palco o Centro Cultural Ferroviário, ali na frente, ele, enfim, foi palco para virada cultural, enquanto podia ser usado, né? E tinha condições, ele era muito usado, tinha algumas exposições. O espaço em si é muito grande, realmente está de parabéns pela ideia e pelo menos a gente vai dar utilidade ao espaço. Agora, a estrutura toda, né? O senhor disse aí, o pessoal está levando em conta, vai estudar toda aquela estrutura, porque ou pode se derrubar, poder não pode derrubar porque ele é patrimônio histórico, tombar, porque ele já é patrimônio histórico, não sei muito bem, se o senhor puder esclarecer para a gente, mas pode se mexer na estrutura dele? Não pode, Regis, não pode mexer na estrutura. Aquela casca, aquele formato que ele está tombado, né? Ele não pode ser mexido. Existe até uma determinação do CONDEFAT que deveria fazer uma parede paralela, externa àquela casca que existe, para proteger o que já existe hoje e não poderá usar aquela fachada diretamente. Por exemplo, você vai colocar um ar-condicionado, furar aquilo ali, não poderia, né? Teria que ser preservada e teria que fazer uma parede paralela, você entende? Juntando as duas paredes, seriam garantir a fixação, né, para fazer mais segurança para ela, não poderia sequer usar a casca que já existe, né? Só mesmo aparentemente, como foi feito aqui na Caixa Econômica Federal, em frente à Câmara Municipal também, né? Toda a fachada foi preservada e o interior, provavelmente, logicamente, ela tem uma outra estrutura que foi feita lá dentro. É assim que tem que ser. Tem que fazer uma nova Câmara com outras paredes dentro daquela casca. Quem vê de fora vai ver aquele prédio normal, mas por dentro é totalmente um outro prédio. Aquele esboço, por exemplo, o que vai ser lá dentro, né? A ideia que vocês têm, né? Do que vai ser feito. Já tem alguma ideia, já tem alguma planta, já tem alguma ideia de como ficaria essa estrutura lá dentro? Como o senhor mesmo disse, né? Não precisaria de elevador, porque e realmente ela é muito grande. Para quem não conhece, viu, pessoal, lá dentro é um espaço muito grande, sem contar que é muito agradável. Para estacionamento seria muito mais fácil, ia desafogar, ia ficar muito mais fácil realmente. Parabéns pela ideia, porque eu também achei a ideia interessante, pelo menos assim, dar uma utilidade para um espaço daquele, né? Já tem algum desenho? Ganhamos mais uma dessa. Alguém já sentou e já fez aquele... Alguém já catou uma folha, doutor, e já desenhou e falou, olha, isso aqui é bom aqui, isso aqui é bom aqui. Tem algum desenho, algum esboço, doutor, de como ficaria? E aí abrigaria, né? Pelo menos assim, não teria coleguinha, né, numa sala menor e outro coleguinha numa sala maior, né, doutor?
Você tocou num ponto bem certo, bem certeiro. Aqui na Câmara, como ela foi fazendo, nós foram fazendo os gabinetes conforme foram aumentando, diminuindo, aqui existe gabinetes bem pequenos e gabinetes bem grandes, cada um de uma forma, diferentemente. Lá dentro, nós teríamos a oportunidade de fazer os gabinetes todos do mesmo tamanho, igual para todo mundo, né? Então, existe um esboço que a gente mesmo que faz, não seria um esboço técnico, né? Nós estamos procurando ainda uma pessoa que faça esse projeto que nós teremos que apresentar para o CONDEFAT, para o Instituto Pedra. Esse projeto não existe ainda, existe só aquele esboço. Na entrada teria um átrio, né, um pátio, uma entrada bacana, que teria que preservar, inclusive, existe um trilho de trem ali, né? Até o trilho de trem está preservado, não poderia mexer, né? Quem entra ali é o trilho que os trens faziam a entrada na garagem. Então, eles não podem nem ser retirados. Então, ali no meio ficaria a galeria, logo na primeiro plano, em seguida o plenário, onde ficam os vereadores, dos lados os gabinetes, todos iguais, no fundo as secretarias, né? A gente tinha programado assim, mas estamos atrás de um profissional que faça realmente um estudo técnico e apresente um projeto que a gente possa apresentar para os órgãos competentes, que é o primeiro, o Instituto Pedra e o CONDEFAT, que é o Conselho lá de Preservação do Patrimônio Público do Estado de São Paulo. Eu estou conversando, vou continuar a conversar. Doutor Alceu, se o senhor me permitir, eu vou chamar um break rapidinho. É aquele tempo do senhor só tomar um cafezinho, porque o senhor aqui, nós estamos ao vivo. E, uma coisa eu falo para o senhor, viu? Nós estamos aqui também, até hoje, no início do nosso programa, eu já avisei o pessoal que a gente vai começar, nós vamos aderir também a essas entrevistas remotas, porque pelo menos assim, né, doutor? Nós mantemos aqui, a partir de segunda-feira, nós vamos manter aí os protocolos de segurança. E aí, tem que confessar para o senhor, é uma coisa diferente, mas o senhor já tinha dado alguma entrevista ao vivo, televisão, assim, dessa maneira, doutor? Não, primeira vez, viu? Está sendo um prazer. E não é curioso, né? Porque a gente consegue fazer dentro do que a segurança nos exige, mas a gente consegue passar a informação. Eu só vou pedir para o senhor alguns minutinhos, a gente vai para o break. Claro. O senhor fique aí, por favor. Fique aí, por favor, porque daqui a pouco nós voltamos, tá? Para você que está em casa, estou conversando, vou continuar a conversar depois do break com o doutor Alceu, presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Araçatuba. Essa mudança, né? Já conversamos aqui, né? Para o Centro Cultural Ferroviário e assim todos os coleguinhas, eu até brinco, claro, mas dentro do respeito, aí vão ficar nas salas ali, cada um vai ter seu espaço certinho, bem definido, e aí eu volto depois do break, continuo conversando com ele, quero ver, né, se de repente, já deixo a pergunta aí para o senhor, de repente, o que vai ser, vai entregar para a prefeitura, se isso chegar a acontecer, o que pode vir a ser o prédio onde está abrigada aí a Câmara dos Vereadores de Araçatuba, mas enfim, a gente continua o nosso bate-papo já, depois do break. Espera aí. Você sabe que eu estou aqui olhando, estamos de volta já ao vivo, são 10 horas e 4 minutos. Essa história essa nova tecnologia ajuda a gente, né? Eu estou aqui conversando, meu entrevistado, essa entrevista é remota, eu estou aqui, a entrevista é remota, eu estou aqui nos canais, nos estúdios aqui do Canal 21 em Araçatuba, e o presidente da Câmara, doutor Alceu, já está aqui comigo, compartilhando novamente a tela, porque eu estou conversando com ele, a gente dá prosseguimento aqui ao bate-papo da Câmara dos Vereadores, né? Essa ideia aí do presidente da Câmara em mudar a Câmara dos Vereadores, aí para lá para o Centro Cultural Ferroviário, leva-se algum tempo, né? Ainda está em estudo, ainda vai ser nesse mandato ainda, doutor Alceu, que a gente consegue transferir a Câmara e mandar para lá? Eu teria essa vontade mesmo que isso acontecesse, né? Mas eu andei conversando com o pessoal responsável lá desses institutos que eu te falei, do CONDEFAT e do Instituto Pedra, e parece que não é bem assim que funciona, né? Você tem que apresentar um projeto, esse projeto é encaminhado para o CONDEFAT, esse CONDEFAT demora, acho que faz só uma reunião por mês, alguma coisa assim, então é meio demorado. Eu esperava que fosse mais rápido, né, se a gente apresentasse, para que a gente pudesse, pelo menos, dar o início nessa nossa gestão, que são 2 anos, né? Então, eu não acredito que seja
rápido. Espero que a gente tenha alguma sorte nesse caso aí para que pudéssemos agilizar, né? Mas ainda estamos no começo, eu não sei bem como que funciona essa questão de aprovação lá nesses conselhos. Bom, e aí, doutor, como que vai ficar, por exemplo? Vamos idealizar aí que vai dar certo, e eu até torço para que isso também dê certo, vai ser utilizar um espaço bacana, legal, que tem um vínculo afetivo com muita gente de Araçatuba, transforma lá na Câmara dos Vereadores. Vamos lá de malas e cuias, vamos projetar, vamos nos ver daqui a alguns anos. Deu certo, né? E aí, onde a atual Câmara devolve para a Prefeitura, o que vai acontecer ali? Viram secretaria, será? Esse prédio é público, né? Um prédio que pertence à prefeitura, né? E nós conversamos com o prefeito e a ideia que eu sugeri que fosse a Secretaria da Educação, porque teríamos aqui na Secretaria da Educação um auditório, né? Que pudesse fazer eventos. Eu achei que a Secretaria da Educação caberia bem aqui. Tudo bem que seria bem grande para uma secretaria só, poderia agregar outras secretarias junto, mas principalmente por ter um auditório bem bacana aqui, entende? Então foi a ideia que eu lancei para o prefeito, falei, devolvendo o prédio para a prefeitura, poderia ser uma das secretarias da educação, bem aqui no centro da cidade, um prédio bonito, bem bacana, e com um auditório também aí com todo... né? Só que poderia agregar outras secretarias também, tendo em vista a dimensão do prédio aqui, é muito grande. Porque para quem não conhece a Câmara dos Vereadores aqui de Araçatuba, eu acredito que vocês estejam até fazendo um pouco de milagre, esforço, né? Porque é pequeno o espaço, né, doutor? As salas lá em cima, elas são pequenas, né? Sim, são várias salas. Só, por exemplo, são 15 vereadores, tem a sala da diretoria, da presidência, tem o plenário, temos as secretarias lá no fundo, o legislativo. Então tem várias salas, só que não são uniformes, elas foram fazendo, foi agrupando e foi fazendo o que deu para fazer, né? Foi incumpridando aí, juntando. Então tem mais um andar, né? São 2 andares, um andar, esse é um sobrado, vamos dizer assim, né? Um sobrado. E lá para o fundo tem vários compartimentos, então ela se torna grande por isso. Eu não lembro aqui, me falaram a quantos metros quadrados, mas não me vem à cabeça exatamente para te falar com exatidão. Mas, apesar de não ser uniformes as salas, as divisões não são uniformes, elas são existem muitas, ainda mais por ser 2 compartimentos, o térreo e o primeiro andar. Doutor, pegando uma curiosidade minha, né, assim, pessoal... Vários partidos, várias cabeças diferentes dentro da mesma casa, com ideias diferentes. E aí, às vezes, a gente está em casa, a gente não consegue imaginar, né? Se um quer de um jeito, outro quer de outro jeito. E aí, como que chega a um consenso, doutor, quando se tem alguma ideia de alguma lei, alguma coisa assim? Como que se tem? Desenha pra gente, que às vezes as pessoas são leigas e não se interessam às vezes por isso, né? A elaboração de ideias, como que elas são feitas, porque fala assim, não, eu votei naquele porque eu tenho simpatia por tal pessoa, tal partido, né? Votei naquele outro, então são diferentes, né? Todos diferentes dentro de uma única casa, isso chama-se democracia. Mas para que isso aconteça, é difícil às vezes o diálogo, doutor, para chegar num consenso, o diálogo aí dentro. Vamos conversar agora, conversa mesmo aí de cozinha. É difícil, doutor? Bom, a democracia é isso, né? A democracia são a diversidade de ideias e elas são colocadas em debate e depois do debate existe a votação, né? Então a gente já coloca em discussão e logo em seguida a votação. Alguns, pelo regimento interno, tem que ter a maioria absoluta. Outros, a maioria simples, né? Então, é assim, que ganhou, a pessoa pode até, tiver um projeto que está sendo discutido, ele pode até entrar com recurso, e o recurso também vem a plenário para discussão e votação também. Então, o bacana da democracia é isso, a gente poder ter essa diversidade de ideias, de conflitos de ideias, e poder haver o debate para poder sair uma solução da questão.
Essa é a democracia. Imagina se fosse uma ditadura, que alguém impusesse qualquer tipo de leis, certamente muitas pessoas não concordariam, mas teriam que aceitar porque não teria outra forma de reagir, né? Então eu acho bem bacana a democracia, apesar de ter os prós e os contras, né? Evidentemente, mas é a melhor que se tem para poder a gente resolver uma questão. Então, as ideias são debatidas, dependendo de partido, vários partidos dão as suas opiniões segundo as suas ideologias e ideias, enfim. Depois da discussão, existe a votação. Foi resolvida, deu certo, acabou. É aquilo que está decidido. Então, a democracia assim. E é bacana, viu? É importante que haja a democracia. Nunca devemos pensar numa ditadura, porque seria uma imposição, como digo, né? Quem não aceitaria tem que aceitar da mesma forma, porque senão vai ter problemas para resolver. É isso. Doutor, é justamente isso que eu estou conduzindo a conversa para esse lado também. Eu gosto desse nosso programa porque é um bate-papo que começa com um assunto, vai por outro e vai deixando a gente confortável. Qual que é a sua visão, doutor, hoje? E aí vou trazer mais para próximo de uma realidade que a gente vê que se desenha, né? De pessoas que às vezes, antigamente parece que, e é uma percepção minha, por favor, me corrija, tá? E exponha a sua ideia também. As pessoas hoje parecem que estão radicais, né? Se eu penso diferente do que você, do que o meu coleguinha, do que o outro, eu já sou taxado de tal nome, tal coisa, já sou radical, já sou isso, já sou aquilo. E não se respeita. Opinião minha, parece que hoje nós estamos respeitando menos dentro da democracia. Parece que a gente está radicalizando mais e respeitando menos. Essa é a minha visão. Qual que é a tua visão, doutor? Eu também acho. Eu penso da mesma forma que você. Estamos respeitando menos. A gente precisa estudar mais história. História do Brasil, história mundial, para ver o que aconteceu lá no passado também. E é o que acontece. A gente esquece do nazismo, a gente esquece de outras questões, outros governos que já foram impostos, e a gente não sabe ainda viver a democracia. Então, eu acho que uma das matérias mais importantes na escola seria realmente a gente estudar mais história geral, antiga e atual, né? Para que a gente pudesse se respeitar mais. Olha, Regis, eu vou resumir para você numa coisa, sabe? Que chama respeito. A gente teria que ter respeito para o próximo. Se você respeita o próximo, você já sabe aonde você pode chegar. Você não chega além daquele ponto porque não lhe cabe mais, não é seu direito. Você já entra no campo das suas obrigações. Então, se a gente conseguir dividir direitos e obrigações, não tem problema. A gente é como, vamos entrar na parte religiosa, quando Jesus diz, né, amar o próximo como a ti mesmo. Então você pega e já fala, pera lá, se eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu posso fazer, eu tenho direitos, mas eu tenho também obrigações. Então, eu penso que a gente realmente não está vivendo essa democracia como deveria, mas a gente deveria estudar mais história para saber. Eu vejo pessoas que são adeptas ao nazismo, que se fosse numa época de nazismo, ele seria o prejudicado, aquela pessoa estaria sendo prejudicada, né? Porque não seria aceita pelo regime, e a pessoa não entende isso, né? Mas é bem por aí. Não, o senhor disse uma coisa e parabéns, eu converso aqui com o pessoal, independente de, não é discutindo política, mas assim, são ideias que eu sempre gosto de entender. Eu, particularmente, sou assim. Se o doutor Alceu pensa diferente de mim, eu gosto de sentar com ele para entender aonde que eu não consigo, aonde que eu divirjo, mas somente na opinião. Mas isso não me dá direito. Por exemplo, a gente vê uma coisa, infelizmente, o mundo virtual hoje, o mundo virtual ele é muito real. Então, as pessoas hoje se acham no direito de, se doutor Alceu pensa diferente de mim, eu posso entrar nas redes sociais, nas minhas ou nas dele, né, e proferir palavras, até palavras feias, palavras horríveis, e assim, como se nada tivesse, como se aquilo fosse absolutamente normal, porque é o meu direito de democracia. Só que a pessoa esquece, né, que o direito da democracia também, ela pede para que você seja uma pessoa respeitosa, né, pede para que você também respeite o limite do outro. E aí aquela pergunta que eu fiz para o senhor lá no começo, né,
como que é lidar com isso, né? O senhor é presidente da casa, né? O senhor é presidente da Câmara dos Vereadores. E eu até dei essa pincelada justamente por isso, né? Para o senhor é difícil? Agora vem essa pergunta. É difícil? Está no começo. Está sendo difícil administrar várias ideias, várias cabeças, conversar com vários companheiros aí dentro da casa? Ô Regis, eu não acho difícil. Eu não acho porque, como eu disse para você também, eu levo aquela questão do respeito, né? Então, quando alguém vem conversar comigo, algum vereador vem aqui pedir alguma informação ou expor alguma ideia, a primeira providência minha é ouvi-lo, ouvir a pessoa. É o meu jeito. A gente tem um jeito assim de diferente de poder ouvir as pessoas, né? E não achar que a gente tem a verdade consigo. Eu não sou aquela pessoa que pensa que sou o dono da verdade. Eu acho que todos tinham que partir desse princípio. Não somos donos da verdade. Por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia fixa de algo e acha que aquilo é uma verdade absoluta, né? Vamos pensar por aí. Passado alguns dias, alguns meses, a gente vê que a gente não estava totalmente correto quanto àquela questão. Então, por isso, o primeiro que a gente tem que tomar, a primeira providência, é ouvir a pessoa, respeitar, para depois a gente fazer uma análise sobre o que é certo e o que é errado. Eu fui uma vez eu vou fazer um exemplo, Regis, mas é um pouquinho fora, sabe? Eu fui assistir uma palestra do secretário da Segurança Pública, do Dr. Edio Silva Júnior, se eu não me engano o nome dele era esse na época, né? E ele disse, justamente na plateia eu estava, ele perguntou: você é a favor ou contra o aborto? Eu falei assim: eu sou contra o aborto. Eu sou católico, sou contra o aborto. Ele falou assim: mas você dizendo que você é contra o aborto, você já está encerrando toda a possibilidade de discussão. E as pessoas estão fazendo o aborto. As moças estão fazendo clandestinamente, estão morrendo, estão tendo problemas. Então você não pode fechar o diálogo. Aí eu fui entender a questão. E ele apresentou outras, né? Se a gente era contra... vamos dizer assim, aí ele colocou outras questões que eram mais ou menos semelhantes, né? E eu percebi naquela palestra do Dr. Edio Silva Júnior que a gente não pode se fechar para o diálogo. Então, primeira oportunidade, a gente tem que receber a pessoa, ouvir, e depois, durante a noite, durante os dias, a gente vai refletindo e vendo: eu estava certo nessa parte, porém eu estava errado contra aquela, e a gente formar aos poucos uma outra visão daquela realidade que antes a gente achava que era a verdade absoluta. Doutor, às vezes a palavra muda tudo, né? Eu sou contra o aborto e sou a favor da vida, né? Então, às vezes, uma palavra que a maneira como a gente se coloca é o que a gente vê hoje, né? As pessoas estão muito radicais, elas não têm essa empatia, enfim, elas não têm... são muito radicais, estão muito radicais. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Esse assunto aqui, nós começamos aí dessa mudança da Câmara, essa ideia, enfim, de sair a Câmara de onde ela está, ali na praça, aqui na Central, e também ir para o Centro Cultural Ferroviário, e aí para abrigar todos os vereadores, enfim, e é um perto do outro, mas a estrutura já fica bem melhor. Eu espero que essa ideia vingue, que prossiga, faço mesmo votos para que isso aconteça. A gente começou o nosso bate-papo com essa ideia, nesta conversa, e aí, a conversa foi, desenrolou, e o senhor acompanhou a conversa e veio junto aqui com a Atualiza. Doutor Alceu, obrigado pelo seu carinho, e aí só para nós encerrarmos, mas fique à vontade, só lembrando para o pessoal que está em casa, Araçatuba e todo o estado de São Paulo começa, então, nós entramos na fase vermelha a partir das 0 horas de sábado, então amanhã sexta-feira à noite, já tem que ficar esperto, porque depois, a partir da meia-noite, a gente já entra na fase vermelha, tá? Enquanto a Casa do Poder aqui, do Legislativo aqui em Araçatuba, como que vai ficar? Só dar uma lembrada para a gente, como que vai acontecer, como que fica a Câmara dos Vereadores a partir, então, desse final de semana, a partir de segunda-feira.
Os atendimentos somente por telefone mesmo, Regis, e não existe o atendimento presencial e as sessões são virtuais, né? Então não tem atendimento presencial até o dia 14, porém, depois do dia 14 nós seguiremos também as diretrizes que nos forem encaminhadas pelo plano de São Paulo, né? Nós ainda vamos seguir qualquer determinação que vier lá do governo, tá? Queria aqui agradecer o seu convite aqui, participar do seu programa, foi muito legal, primeira vez que participo desta forma, né? E agradecer a todos os que nos assistem agora também, um grande abraço a todos nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, até porque, ó, viu, é a tecnologia, né? A gente tem que usar também a nosso favor. E a gente usa, já falei hoje no começo do programa, que a partir da semana que vem nós vamos continuar com o nosso programa, até porque nós estamos aqui dentro das prioridades do governo, então a comunicação segue e vai ser assim, dessa forma, né? As nossas entrevistas serão remotas. E aí o doutor Alceu está aqui conversando conosco. Nós estamos em Araçatuba, o doutor Alceu também é Araçatuba, presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, falando direto lá da Câmara. Presidente, obrigado pelo seu carinho. Um abraço para o Zé Marcos, por favor, que muito nos ajudou. E para o senhor também, obrigado pelo carinho de ter topado esse bate-papo aqui nessa manhã de quinta-feira com a gente, ao vivo aqui, dessa maneira remota.